Nosso convidado de hoje é Vitor Tomazetti, superintendente de prevenção a fraudes na área de pessoa jurídica do Itaú Unibanco. Ele está à frente de estratégias que usam inteligência artificial e análise de comportamento para proteger clientes e empresas. Só para vocês terem uma ideia, o Itaú já roda mais de 1.300 modelos de AI e vários deles são focados em entender padrões de comportamento para identificar e bloquear fraudes. Quando a gente está falando de ataque, ou seja, os fraudadores, criminosos utilizando a generativa, eu vejo um mundo onde os golpes vão ser construídos de cada vez mais rápido, ou seja, à medida que um contexto acontece, eles vão conseguir montar golpes quase que instantaneamente. Então, por exemplo, aconteceu uma catástrofe natural em alguma região do país, aconteceu alguma notícia do governo que vai mudar alguma regra, alguma lei, no mesmo dia eles vão ter capacidade de criar golpes ali, contextos, textos, vídeos até, reproduzindo ali pessoas que estão envolvidas naquele contexto, aplicando golpes, né? Tentando buscar algum tipo de credencial, senha de acesso, ou te convencendo a fazer algum tipo de transação que idealmente você não deveria fazer. Então, acho que do ponto de vista de ataque, o que deve acontecer é essa comoditização da tecnologia avançada para aplicação de golpe com uma velocidade muito grande. Quando você olha do ponto de vista de defesa, eu acho que a primeira aplicação que a gente vai ver de IA generativa é muito para poder reduzir custo operacional do que a gente já faz hoje em relação a prevenir fraudes. Então hoje tem muito processo manual, muito processo que é custoso, demorado, e que a gente vai aplicar a IA generativa para poder tentar fazer com que o processo se torne mais eficiente, não só do ponto de vista de custo, obviamente, mas também do ponto de vista de defesa do cliente, né? Então acho que esses serão dois movimentos bem óbvios que vão acontecer com o avanço de IA generativa. Com mais de 10 anos de experiência nesse setor financeiro, o Vitor tem liderado não só essa agenda de AI First, mas a agenda de segurança. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bia. Ao prazer Finanças estar da Manhã. O prazer é todo meu. Gente de TI e tecnologia e segurança se conhecem, então os nerds se gostam. A gente acabou de sair de uma sessão intensa aqui no Finanças da Manhã, no Rio de Janeiro, falando sobre o futuro de identidade e segurança. Vitor, eu queria começar com você me contando um pouquinho da sua filosofia disso. Porque a gente já falou sobre isso várias vezes e eu acho que sua filosofia te faz ser o líder que você é hoje. Bom, vamos lá, Bia. Acho que... E obrigado pelo convite, obrigado pela abertura. Acho que é bem legal poder dividir. Eu adoro quando a gente se junta e esvazia o cérebro, assim, né? Tem vezes que a gente tem que represar um pouco. Mas indo na tua pergunta... E definitivamente não filmar, né? Exato. Mas acho que olhando essa questão, né, mais filosófica, eu já há algum tempo, né, foi até o motivo da minha ida para o Itaú, vim com o mindset de transformar o que seria a área de prevenção mais BAU, por assim dizer, né, mais conhecida ali como uma área de prevenção a perdas, né, operacionais, para um modelo mais, né, propositivo, onde a gente foca em viabilizar negócio. Então, isso muda a maneira como a gente atua. Ao invés de a gente pensar em colocar um produto no ar e não ter perda, a gente começa a olhar pelo ponto de vista de como é que eu faço esse produto ser rentável, apesar do risco que ele está exposto. E aí, obviamente, que com a era da experiência, né, do cliente, isso também veio para o nosso mundo. Então, hoje a gente toma decisões risk-based, obviamente, ou seja, baseado no risco a gente vai tomar alguma decisão, mas aí a gente olha também UX-based, ou seja, faz sentido, baseado naquele risco, eu atritar... lugar? Exato. Okay. E também olhando pelo custo, né? Ou seja, adianta eu gastar R$10 para poder pegar uma fraude de R$9? Em teoria, não. Então, como é que a gente combina numa arquitetura de decisão uma decisão realmente onde eu priorizo a melhor experiência baseada em risco, ou seja, a segurança está presente de maneira invisível, mas ela vai aparecer quando necessário e ela vai ser a mais otimizada possível do ponto de vista de ROI para o produto. Porque se eu quero fazer o produto ser rentável, eu não posso jogar o PNL do produto no vermelho. Então, como eu faço para fazer a perda daquele produto caber na linha do PNL do produto e também o custo de prevenir caber ali também? Porque a gente deveria gerenciar as duas coisas, a perda e o custo de prevenir. Como que a gente faz isso ser eficiente, né? E ainda dando uma experiência maravilhosa para o cliente. Então, isso tudo, né, como consequência, e eu já tenho discutido isso muito, a gente falou no nosso painel, esse conceito de confiança. Ou seja, no final do dia, o bottom line, o outcome que eu estou buscando é com que a Bia, cliente ali Itaú, ela use ou prefira usar o Itaú porque ela confia no Itaú.
né? Ou seja, ela fala, puta, meu dinheiro está seguro, eu sei que se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho um banco responsável e ético que está ali por trás, que vai me dar o suporte que eu preciso, né? Ele usa, obviamente, todas as melhores tecnologias, mas é mais do que isso. Eu não preciso ficar vendendo que a nossa modelo de machine learning é o mais avançado. Não nosso precisa nem poder... saber, né, teoricamente. Como é que você vai saber? Tem Exato. 1.300 modelos andando. Exato. Então, assim, é algo que isso está cada vez mais sendo comoditizado e a gente quer cada vez mais ir para a experiência humana. No final do dia, se meu time conseguir construir confiança com o cliente, a questão do produto, da taxa, fica até menor, né? Ou seja, o custo de operar, isso diminui, porque tem um relacionamento mais robusto. Então, essa é um pouco a filosofia que eu tento empregar aqui. Eu acho que o banco já, muito moderno, já comprou essa ideia. E acho que o Itaú tem mostrado com os produtos e serviços que ele vem lançando que ele realmente entendeu que segurança virou outro tópico, né? E nessa segurança virar outro tópico, isso é muito inerente, não é inerente, é esquisito, né? A gente sabe que quando é inovação, a galera de fraude, a galera de segurança, a galera que fala não. E aí? Como é que você muda um incumbente do tamanho do Itaú? É tipo um elefante de cultura, super heavy de engenharia, super heavy de... E como é que você justifica que eu acho que você sempre falou? Ah, não, peraí, se eu não tenho uma perda, por que eu estou investindo nesse negócio? Por que esse negócio está me custando muito? Como que é essa trajetória dentro de um banco dessa magnitude? Olha, Bia, acho que talvez essa é uma das perguntas mais complexas, né, e que eu me propus a perseguir ali dentro do banco. Na verdade, é até engraçado você falar dessa maneira, porque eu lembrei da minha entrevista quando eu fui, né, convidado para vir para o Itaú, e uma das missões era deixar de ser a área do não. Jura? Exato. Então imagina você estar Eles numa falaram entrevista... assim, o que você vai ser? Exato. Fala assim, ó, a gente precisa deixar de ser a área do não, né? A gente tinha alguns apelidos como área de prevenção a negócio, porque no passado... Área de prevenção a negócio? Porque Uau. a gente era A gente devia botar aqui no podcast os nomes dos times de fraude, deve ter cada coisa, né? Então, eu gosto de falar que tinha. Por quê? Porque realmente tudo que era lançado, para mitigar o risco, era melhor não lançar, ou lançar com 400 fricções ali e tal, para poder evitar, só que a experiência ficava ruim, o produto ficava ruim. Então, Imagina quanto produto que a gente já não brecou, que na verdade o produto era uma boa ideia, né? Exato, e aí fica dinheiro na mesa, né? Ou seja, quando você vem com essa mudança de mindset de como é que a segurança viabiliza negócio, ao invés de só prevenir perda, isso muda. Você abre a cabeça para falar, não, vai ter perda, mas como é que a gente gerencia para ela ser uma perda que caiba no piano do produto e seja bom para o banco como um todo? Sim. Então, essa mudança de mindset, né, primeiro começa com cultura. Então, acho que respondendo a tua pergunta, não é só estratégia, né, é cultura, é realmente trazer profissionais que entendam essa nova filosofia, esse propósito, e aí, obviamente, com todo o skill que tem, conseguem drivar isso. E acho que indo para o como, um pouco mais prático, né, saindo da parte mais filosófica, algo que a gente fez no Itaú que mudou muito o jogo foi o conceito de Security by Design. Né? Ok, vamos lá. Para quem não sabe, o que é essa tentativa? A ideia foi, né, dos grandes defeitos da brincadeira do área do não ali, né, a prevenção a negócio um produto era todo concebido, desenvolvido, estava pronto para ser lançado, 15 dias antes do lançamento falaram de fraude. Tá tudo bem com esse produto? Só que assim, a gente está no Brasil, não é um ambiente, né, trivial relacionado à segurança, e se um produto foi todo concebido durante meses, chega na minha mesa, ele vai ser lançado daqui a 2 semanas, e eu não tinha tido oportunidade nenhuma ainda de produtar a segurança, colocar as camadas que precisariam, muito provavelmente ele vai estar tão inseguro a ponto de falar, olha, é inviável colocar. Né? Então, o que a gente fez com o Security by Design, né, eu dei esse contexto para poder falar o quê? A gente começou a colocar SMEs, especialistas de segurança, dentro da área de produto, e aí tem muito do conceito de produtização, né? Da gente colocar um especialista desde a ideação do produto, para que ali já nasça o produto embedado com segurança. Não é algo que vem posterior, não vem algo on top off. Ele já nasce intrínseco ao produto, entendendo o valor de ele nascer seguro. Por quê? Quando a gente leva para o conceito de confiança, a gente explica para o produteiro, falar, produteiro, não é bom o cliente confiar no produto? É um produto bancário ainda por cima. Com né? certeza. Então, se ele confiar, muito provavelmente isso vai trazer até principalidade. Então, de novo, vem da filosofia, vem da cultura, e aí na hora ali de colocar o Security by Design, você precisa ter pessoas com esse mindset de segurança, obviamente, tem que ser os melhores profissionais de segurança, mas tem que entender de UX,
tem que entender de produto digital, tem que entender como a metodologia da construção do produto digital funciona, porque você não pode ser um caminho crítico, uma barreira, você tem que ser um viabilizador. Eu brinco assim, meu trabalho está muito bem feito quando vai lançar um produto novo e a área de produto não começa enquanto eu representado pelo meu time, não estou na sala. Falou, olha, não dá para fazer esse produto quando o time de segurança não estiver aqui. Isso é o Security by Design vivo e é aí que a gente muda uma cultura, né, tão longa quanto a do banco, exato, assim, de prevenir perda para a gente poder viabilizar negócio. E aí quando isso acontece, o time de negócio, o time de segurança, ao invés de bater para-choque, eles se complementam, constroem junto, aí você entrega o diferencial que quase ninguém entrega e aí o resto é história. Que é o resto da história que você está fazendo hoje. Essa mudança de Security by Design nos produtos novos, mas você também começou a mudar como é que o Itaú vê segurança como custo versus receita. Quando a gente olha o banco, uma das coisas como expert em identidade digital, eu sempre olho quanto dinheiro que fica na mesa e quanto que o banco paga externo em segurança. Não é uma conta muito pequena e a gente sabe que com tudo estourando aí as notícias, fraude tá rolando solta. Exato. Como que é essa mudança de virar um cost center para... Peraí, tem um P&L aqui, tem um negócio muito maior, que é o que você falou, gente. Afinal de contas, o banco fala que o moto dele é que você me confia. Então, se você me confia, eu podia vender confiança. Exato. Então, eu acho que isso é uma segunda quebra de paradigma, né? Ou seja, quando a gente vai para esse mundo de confiança, faz com que a área de segurança, através da segurança, crie confiança, a gente abre a possibilidade de olhar para isso como um produto. Antigamente era como um suporte operacional a um produto. Quando isso começa a ter esse tipo de relevância, esse tipo de poder ali junto aos clientes, que tal colocar isso numa prateleira? Que tal a gente pegar e revender isso? Então, até revender internamente com o banco e aí existe o externo? Existe o open segurança? Existe... O que existe aqui? Eu acho que essa é uma tendência, né? Obviamente que é um terreno super sensível, sim, mas é algo que a gente, né, dada a posição que a gente tem de inovação, é algo que a gente tem que, no mínimo, estar atento, né? Sim. Então a gente sim tem, uma vez que a gente estabeleceu essa arquitetura de decisão que eu comentei, risk-based, UX-based, cost-based, onde a gente entende que a gente está tomando a melhor decisão para proteger o cliente, criar confiança, ao consolidar isso como uma plataforma tecnológica, ela fica disponível para poder ser utilizada para outros fins. Então, obviamente que dentro de uma arquitetura tão complexa quanto a do banco, internamente a gente já começou a se entender como produto e está disponível para os usos internos do banco. Uma vez que isso avançou, você chega numa estabilidade e fala, olha, será que a gente já está pronto para poder externalizar esse tipo de confiança? E é algo que a gente precisa pensar muito bem, porque a questão de segurança tem muito a ver com reputação. Claro. Então, para a gente isso é algo, né, que não tem preço. Então, como que a gente consegue sim construir um produto a ponto de confiar nele e vendê-lo, né? No final, monetizar esse produto. É algo que a gente tem trabalhado em construir, porque no final do dia, mais do que o profit ali, a gente quer mais confiança. Né? Ou seja, para a gente a questão do retorno financeiro vai ser uma consequência de ter uma relação de confiança com nossos clientes. Então, eu acho que isso é uma tendência, deve ter algum caminho ainda para ser perseguido. Para ser feito. A gente ainda precisa... Não vamos dar muito spoiler aqui, ele não pode sair falando tudo, né? Exato. Mas eu acho que é algo que é inevitável, assim, a gente vê esse mundo acontecer. A tecnologia está cada vez mais comoditizada, permitindo isso, então as barreiras têm caído, né? Eu acho que a gente vai chegar lá em algum momento e, se der tudo certo, a gente pode ser um dos primeiros. E quando você olha o que está acontecendo hoje, uma das coisas não é só ser os primeiros entre os bancos ou ser os primeiros entre a segurança, você está jogando numa guerra que não é muito justa, né? A gente está cansado de saber que criminal não faz POC, não passa por comitê de segurança, usa a melhor tecnologia, não quer nem saber de onde veio. Como que você lidera um time onde a inequalidade da guerra aqui está bem? E tem vários. E o que você falou para mim, a gente estava falando no painel, traz um pouquinho disso, do que tipo de crime e a sofisticação que hoje a gente tem no mercado. Acho que essa balança que você colocou, ela é muito real, assim, no nosso dia a dia. E aí, eu sei que hoje em dia AI virou trend topics. Total, mas buzzword bingo. Exato. Eu falei que eu ia ter um negocinho fazendo pim,
toda vez falar, Quantas né? vezes você falou a palavra durante o evento? Mas pra gente em prevenção à fraude, segurança, isso, desde que eu comecei minha carreira, isso era super antigo. Uma das minhas primeiras atividades, quando eu entrei na primeiro cargo que eu tive em banking e risco, era ficar acompanhando a performance de modelo de behavior de fraude para cartão de crédito. E ele já Você foi treinado olhando o criminal fazendo isso. Exato. Então, e esse modelo já tinha coisa de 15 anos que ele estava no ar. Então, eu herdei isso que era feito. Então, para a gente, a fórmula sempre foi compensar esse desbalanço com os atacantes usando muito poder matemático. Então, isso para a gente é o nosso dia a dia, né? Óbvio que com todos os avanços a gente puxa isso para dentro, vai para a IA generativa, mas esse balanço que a gente tem que equilibrar, ele é muito compensado com o avanço tecnológico e matemático que a gente utiliza de poder de modelo de machine learning, tá? Quando você fala de crimes, né, o contexto que a gente estava comentando há pouco, o que eu vejo hoje em dia durante os últimos 5 anos, principalmente, a gente avançou muito em tecnologia de prevenção a fraudes, muito, de vários tipos, né? E aí você pode vir desde das camadas mais de prevenção de token, biometria facial, biometria comportamental, modelos de machine learning para poder detectar desvios de comportamento, né? Modelos de detecção ou recuperação de dinheiro, tem vários aqui. Mas aí, quando a gente olha esse contexto da fraude, a gente forçou, porque infelizmente quando a gente evolui e pega uma fraude, a gente não convence o fraudador a começar a estudar e procurar um emprego, né? Infelizmente, eu já falei que eu queria fazer um lugarzinho, igual tem, você foi preso, você é muito inteligente, porque fraude... Precisa ter alguma... A gente tá cansado de saber isso. Mas o ponto a gente simplesmente... Escola de fraudador. Eu brinco que eles seguem a filosofia do Bruce Lee ali, né? Be like water, né? Ou seja, eles se adaptam e é uma estratégia muito inteligente e muito eficiente. Então, uma vez que a gente subiu as camadas de segurança tecnológica, eles pararam de atacar um muro praticamente intransponível, porque realmente é muito difícil, e começaram a atacar o humano. Eles vieram para o mundo onde eles atacam o cliente, ou seja, a gente já pode ver que mais de 80% de todas as perdas do sistema financeiro tem muito mais a ver com golpes, onde é o cliente mesmo, é a Bia, é o Vitor fazendo uma transação, só que ela é indevida por qualquer motivo que seja, um golpe, eu caí, estou pagando algo que não deveria, do que realmente um terceiro invadir sua conta e fazer uma transação por você. Então, o que a gente vê nesses últimos anos é a mudança de ataques mais tecnológicos para ataques mais de engenharia social, focados em humanos, na pessoa física, muito no cliente, e agora na pessoa jurídica, que a gente viu uma mudança no último ano e tem muita mídia acontecendo, né? Está bem transparente os casos que estão acontecendo. Eles estão atacando elos mais frágeis da cadeia de valor, ou seja, integradores sistêmicos, né? Integradores de pagamento, onde obviamente tem acessos críticos ali. Eles aliciam as pessoas, né, para já ter, né, porque assim, entrar numa casa toda bem trancada, bem segura, é super difícil. Sim. Mas se alguém deixar a porta destrancada durante a noite, facilita a entrada. Então o que a gente viu foi essa mudança de comportamento e essa especialização em aliciamento, né, busca por alguém frágil dentro da instituição, com acessos que não deveriam ter, a maioria das vezes, e aí eles abrem a porta, entregam a chave do cofre, e aí fica muito mais fácil de entrar. E quando vem essa fraude da parte de dentro, né, mais interna, o tamanho do estrago normalmente é muito maior. Então precisa tomar muito cuidado com isso, porque os tickets são enormes, como a gente tem visto na mídia, os valores não são pequenos, né? E infelizmente isso acaba fazendo o funding do próprio crime organizado a voltar a fazer mais ataques. Então a gente precisa realmente conseguir melhorar muito nessa questão humana. Como que a gente educa funcionários, pessoas, nossos pais, nossos filhos, para que eles estejam melhor preparados para esse mundo digital. Caso contrário, os fraudadores vão usar eles como elo mais frágil e vão entrar. E é o que a gente já está vendo hoje, né? Como a gente está cansado de saber, tecnologia existe, todas. E é o que você está falando, o ponto mais fraco é o ser humano. E aí? E aí, o que se faz o banco quando a pessoa é o problema? Falar... A gente precisa evoluir junto, Bia. Assim, o que o Itaú tem feito, tem algumas estratégias, mas dividindo algumas, tem uma que é a parte educacional mesmo. O Itaú foi o primeiro a quebrar o tabu de educar o cliente contra golpes e fraudes, até de maneira bem humorada, né? Isso no mercado, alguns anos atrás, hoje tá bem aberto, mas porque a gente acabou quebrando essa barreira. Ou seja, a gente entendeu que parar e educar o cliente sobre segurança não causa insegurança se a gente fizer de uma maneira adequada. E a gente usou bom humor, tem várias propagandas que a gente fez, mídia aberta, mídia específica, e realmente a gente vê um resultado onde os nossos clientes se sentem mais seguros porque eles estão melhor preparados. Porque
não tem uma escola, né, que Não, ensina não um tem. cliente... Adorei seu exemplo. Não tem um lugar onde minha mãe me ensinou, olha, vira pro lado, vira pro outro, atravessa a rua. Exato. No digital, cadê? Cadê? Então, vira nossa responsabilidade, se a gente tem esse modelo, que eu falei, esse princípio de construir confiança com o cliente, e ele tem essa necessidade, eu tenho que me responsabilizar por fazer isso. Então, a gente tem feito muitas campanhas mais abertas, mas também específicas, de educar os clientes, tanto pessoa física quanto jurídica, e até nossos parceiros também de negócio, quem está integrado com a gente, para falar, olha, a gente conhece as melhores práticas, a gente exerce as melhores práticas, que tal você fazer isso? Né? Então, essa parte educacional é uma grande estratégia que a gente tem evoluído e liderado no mercado de maneira geral. Uma segunda é realmente começar a construir produtos, de novo, baseado no princípio, começa a ficar meio óbvio pra gente, que é, puta, se eu quero dar confiança pro cliente e o problema dele é cair num golpe, como é que eu faço para ele não cair num golpe? Como é que eu desenho, como é que eu penso, Exato, como é que eu eu me trago? coloco no lugar dele, como é que eu estudo, como é que eu faço lab com ele, como é que eu ouço ele e entendo as dificuldades que ele passa no dia a dia para poder produtar de uma maneira que ele esteja seguro. Então, por exemplo, adianta no caso de um golpe onde eu estou convencido que eu tenho que fazer aquela transferência, aquele Pix, colocar uma biometria facial? Adianta, eu vou fazer a biometria e vou passar. Até o fim. Adianta eu pedir uma confirmação? Sou eu vou confirmar. Tô aqui. Exato, mas como é que a gente faz para poder identificar que aquilo é potencialmente um golpe? Então, por exemplo, hoje o Itaú desenvolveu ali o que a gente chama do Scam Alert, né, ou a mensagem contextualizada, que é um modelo de machine learning que percebe que é realmente o cliente, é o Vitor, é a Bia utilizando o canal, só que ele está fazendo uma transação que a probabilidade dele estar caindo num golpe é muito alta. E aí a gente criou um produto que te alerta. Falou, olha, Bia, essa transação que você está fazendo é você, tudo bem, mas a gente está achando estranho. Você não quer confirmar? Você não quer avaliar o contexto? A gente até coloca algumas perguntas agora, a gente chama de tirar o cliente do transe, né? Por quê? A engenharia social te coloca num... Tá naquele... Exato. Muitas vezes é do tipo, olha, é seu filho, né? Tô precisando do dinheiro, sua mãe tá numa urgência. Geralmente eles apelam pro emocional, onde te coloca uma urgência, um time box para fazer alguma coisa, e você entra naquele transe com o objetivo de fazer uma transação, pagar algo e tal. Como que você faz para poder tirar o cliente desse transe? Então, por exemplo, a gente parou e criou um produto onde a gente detecta um desvio de comportamento ali do pagamento, avisa o cliente e dá a chance para ele poder sair desse transe. E aí, quando ele percebe, fala, puxa, realmente não faz sentido essa transação. Será que eu não vou checar? E a hora que ele checa, ele descobre, ele vai lá e cancela a transação. Então, é algo que a gente entende que é nossa responsabilidade fazer para o nosso cliente. E aí, de novo, imagina qual é a felicidade, o NPS do cliente, depois de saber que ele ia cair num golpe, que ele mesmo ia fazer aquela transação e o banco veio e salvou ele. Olha onde você joga a relação do cliente. Ele vai confiar. Olha a mudança de uma real proteção, né? Exato. Tipo... Que eu acho que era quando a gente pensa no Merit, quando o banco começou, era isso, né? Eu vou te dar meus valores, segura eles aí. Guarda eles dentro do banco. Nesse mundo não digital, como é que você vê o papel da regulação? A gente está aqui no Finanças da Manhã trazendo os maiores reguladores de 17 países diferentes para conversar com especialistas como você. Porque a galera senta lá, faz a norma, pensa no ideal e a gente sabe que entre o ideal e o possível tem as contas laranjas. E um monte de outras coisas. Então, como é que você vê esse papel e essa interação? Eu acho que a gente conversou um pouquinho do dever de sociedade de educar. Sim. Da conversa, que como tem que mudar, desde que sejam as nossas crianças, aos nossos idosos, ao mundo digital, que ficou mais difícil de ver, né? Sim. Quando a gente pensa... Antes era assim, só se o site ficar esquisito, se o app ficar esquisito, não entra não. Agora tem Lovable, tem AI, todo mundo parece todo mundo. Exato. E aí? Como faz, né? É. Eu acho que esse papel do regulador, né, ou dos reguladores de maneira geral, dependendo do tipo de arranjo ou produto que você tá trabalhando, ele é essencial, primordial para a gente evoluir, né? E acho que eu tenho muitos anos de experiência em lidar, né, com esse contexto, porque eu participei desde da pré-construção do Pix, né, até os dias de hoje, Open Finance, né, Febraban, Abex, a fraude sempre teve esse modelo, né, prevenção à fraude sempre teve esse modelo mais colaborativo, onde que a gente faz sentido, participa... né? Vamos conversar, porque a gente está aqui todo o sistema, Exato. Na verdade, vulnerável. Exato. A gente, no final do dia, os times de prevenção à fraude de todas as entidades não competem entre eles. A gente se ajuda para competir com o fraudador no final do dia. Então, é um modelo bem mais aberto do que, obviamente, os times de negócio que têm, sim, que concorrer ali pelo cliente, ali pelo resultado. Então, durante todos esses anos, quando eu vi o regulador atacar o conceito de modelo de incentivo,
foi super eficiente, né? Então, vou dar exemplo de Pix e Open Finance, que são exemplos super bem sucedidos. E super relevantes, porque o Pix testou, na verdade, com volumetria. Volume, assim, tipo, Né? né? E você vê o sucesso, as Absurdo. curvas, assim, do Pix, e é bonito de ver, porque realmente é muito melhor para a sociedade, né? A gente sabe que tem riscos intrínsecos, mas a gente vai ali cobrir eles, mas o fato do Banco Central ter atuado de maneira conjunta com o mercado, porém liderando o mercado, tirando barreiras de entrada, óbvio, tem que ter a competição, tem que estar aberto para todo mundo poder fazer o melhor, mas onde o modelo de incentivo da competição plena não resolve a equação, o regulador atuar, colocar certos mandates, limitações, desbloqueia muito valor. Então, quando o Banco Central coloca Pix Open Finance, com obrigatoriedade de S1, S2, entrar em tal data, com tal contexto... Começa a colocar limite. Exato. Você quebra barreiras de entrada e força uma competição melhor ainda. Então, quando eu vejo o regulador atuando em conjunto, ouvindo, porque ele ouviu muito a gente, né, no Open Finance. Eu lembro de ir na primeira consulta pública do Open Finance no Pix em Brasília, onde eles abriram o conceito e depois a gente construiu grupos de trabalho, viemos trabalhando. E nasceu o que nasceu, assim, tipo, é um benchmark global, o Pix é um sucesso, né, é indiscutível, para mim, muito por essa liderança do regulador. Com certeza. Né, com a participação do mercado privado. Do mercado privado. Então, essa combinação ela é muito poderosa, porque ao invés da gente pegar e deixar gaps entre as entidades, quando a gente trabalha de maneira conjunta, toda a cadeia de valor é pensada de maneira segura. E aí a gente não deixa as brechas. E voltando no conceito do fraudador ali, be like water, ou seja, ele vai procurar o caminho de menor esforço e maior retorno. A hora que você consegue deixar realmente hermética a solução, ele não tem onde entrar. E aí, no mínimo, ele vai fazer outra coisa em outro lugar, mas seu produto não vai estar exposto. Então, acho que quando eu vejo essa participação do regulador propositiva, altamente tecnológica, pessoas super capacitadas dentro do Banco Central que drivaram, né, essa inovação, eu acho que é a melhor receita, ou pelo menos é a que a gente tem visto dar os melhores resultados. Eu acho que isso é um pouquinho do que a gente tenta fazer aqui no Finanças da Manhã, é trazer o regulador e entender, e ter essa humildade e um orgulho, na verdade, de ser brasileiro. Um orgulho de ter esse sistema que pode sim, deveria sim ganhar a América Latina inteira. A gente fala tanto do Tio Sam, somos 650 milhões de latinos, eu sempre olho isso, além da nossa criatividade, a gente podia usar para outras coisas. Quando você pensa no seu amanhã, o que você quer ver quando a gente voltar aqui, além do nosso projeto de educação? O que você tem de esperança para esse futuro, para o mercado de segurança? Você vê todo um PNL assim, absurdo? Me conta. Olha... Vamos aqui, bola de cristal para a próxima entrevista do FOD. Exato, assim, eu acho que é uma pergunta interessante, assim, tem várias coisas que passam pela minha cabeça quando você me provoca desse jeito. Eu indo para a parte mais filosófica da resposta, assim, eu vejo realmente esse conceito de confiança por design, né? A gente comentou no nosso painel ali, eu acho que a gente poderia iniciar a era de Trust by Design, onde todas as entidades, né, sejam as privadas, públicas, reguladores, embedam no seu desenvolvimento de produtos e serviços a questão da confiança. Eu acho que esse é um futuro que eu imagino sendo o adequado para a gente poder viver no mundo digital, né? E aí, dentro disso, né, vindo para uma parte mais do como, os enablers digitais que tem que morar aí dentro. Identidade é um deles, né? Como é que a gente vê toda a questão de tokenização do mundo, né? Isso pode ser um enabler, dependendo de como a gente utilizar, né? Todos os reguladores, a parte jurídica de cada país, costumes, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Por isso que eu estou chamando de Trust by Design, que é onde a gente olha todos esses aspectos e produtiza isso. Então, acho que a resposta para a tua pergunta, super filosófica, é esse mundo onde todo mundo converge para poder construir e fazer o build do trust dentro das suas empresas, entidades, produtos, como algo intrínseco. Não deveria ser um diferencial, deveria ser pré-requisito. Status quo. Eu acho que essa é a resposta. Quando confiança for um pré-requisito para a construção de um produto digital, acho que é o futuro que eu imagino da gente conseguir operar com tranquilidade nesse mundo. Eu vejo esse futuro também, por isso que eu estou muito grata de você estar aqui batendo esse papo comigo, contando um pouco da sua jornada de segurança, Vitor. Muito obrigada. Espero ver o Itaú aí puxando barreiras e mudando o mundo e a percepção do não. Eu também espero. Acho que e trabalho por isso todo dia.
E obrigado por estar aqui, Bia. É um prazer dividir essa conversa com Obrigada. você.